começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Como parte das celebrações de um ano do site Espiritismo BH, nós convidamos o nosso amigo Wagner Gomes da Paixão para abordar o tema Nascimento de Jesus. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Marcelo. Wagner, o que nós podemos dizer sobre a condição do Cristo Jesus antes da sua encarnação na Terra? Nós temos, desde a codificação do Espiritismo, uma reverência da espiritualidade superior ao Cristo de Deus, que esteve entre nós, e nós comemoramos aí em torno de 2000 anos do seu nascimento. E as notícias que a espiritualidade nos traz, especialmente nosso benfeitor Emmanuel, confirmando aquilo que a espiritualidade já enunciava na codificação, é que Jesus faz parte dessa comunidade de espíritos puros, eleitos, que governam o nosso sistema solar, guardando responsabilidades extraordinárias no que diz respeito à nossa vida comunitária, não somente na Terra, mas também nessa família de mundos que gravita em torno do astro-rei. É correto afirmar que o nascimento de altas entidades espirituais em nosso planeta exige a mobilização de providências incomuns por parte dos planos superiores? É o que aconteceu com Jesus? Nós poderíamos, para refletir sobre a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo entre nós, pensar sobre as providências que são tomadas em relação às autoridades de países que se visitam mutuamente. Nós temos toda uma embaixada que prepara a chegada desses grandes representantes no que diz respeito à nossa vida aqui planetária. Imaginemos então a chegada do nosso governador espiritual, o espírito mais puro de que temos notícia no planeta, que integra esta comunidade de eleitos, purificados, santificados nos testemunhos de amor, revelando sabedoria, revelando a caridade na sua expressão mais legítima entre nós. Quando Jesus aportou o nosso orbe, todo um planejamento havia sido estabelecido. Aliás, isso data de muito tempo, porque nós temos as informações desde a codificação com o nosso insigne Allan Kardec, de que a comunidade dos espíritos que aqui aportaram para dar um incremento à evolução que já se estabelecia aqui, mas dentro de um aspecto muito primitivo, que são os capelinos, que vieram da constelação de Cocheiro, um dos orbes daquele sistema, eles receberam no mundo espiritual uma promessa de Jesus de que mereceriam a presença dele próprio, o Senhor e Mestre, nosso guia e modelo, entre eles, entre nós, até como incremento ao seu trabalho, como reconhecimento ao que eles fariam pela nossa evolução no planeta. E nós temos então a ambientação. No livro Boa Nova, psicografado pelo nosso Chico, de autoria de Humberto Campos, nós temos ali a revelação de que uma corte de almas, artistas, intelectuais, homens da política, homens do pensamento, antecederam a vida de Jesus. E no reinado de Augusto, nós tivemos uma transformação de Roma, porque uma divina inspiração descia sobre a terra, e os espíritos revelam que uma corte de espíritos abnegados, que representava exatamente um reflexo da chegada do grande Senhor, já instauravam algo do progresso, da sabedoria e do amor entre nós. Então nós temos muito que refletir acerca da vinda de Jesus ao nosso orbe. Wagner, vamos então agora começar a caminhar no Evangelho, porque Lucas, no primeiro capítulo do Evangelho, de sua autoria, a partir do versículo 26, ele registra o seguinte, que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada por um homem
cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Esse trecho indica claramente um desconhecimento por parte de Maria de Nazaré da anunciada chegada do Senhor. Quem é Gabriel e por que a escolha de Maria? Nós temos, até por informação, uma gentileza de um grande companheiro, que é o Haroldo Dutra Dias, que já esteve aqui neste programa, através da internet, um grande pesquisador do cristianismo, do judaísmo, do espiritismo. Ele nos explicou que Gabriel, o nome Gabriel, significa a força de Deus, ou Deus é forte. E nós temos na expressão desse Gabriel como se a expressão do Criador visitando a humanidade e tornando instrumentos que estejam em sintonia com os propósitos, médiums das grandes realizações. Nós interpretamos pelo prisma espírita este grande momento de fecundação psíquica daquele elemento que nós chamamos Maria e que se tornou, até na linguagem de Emmanuel, o lírio puro, que nos trouxe tantas alegrias, porque o seu fruto foi Jesus, um fruto que ela acalentou com muita reverência a Deus. Nós observamos, nesse episódio, uma espécie de preparação, porque nós citamos aqui o planejamento da espiritualidade. Do mundo espiritual para a Terra, as coisas não se dão aleatoriamente. Nós vamos até ver isso no plano da relatividade. O improviso, entre aspas. Por exemplo, a reencarnação dos espíritos que já convivem conosco. As pessoas são viciosas, adquirem essas companhias, elas estabelecem afinidade, se entrosam vibratoriamente. Quando um elemento, nesse âmbito de viciação, de busca, engravida, naturalmente o candidato é aquele que está mais próximo. Então são as reencarnações compulsórias que se passam dessa forma. Mas quanto mais depurado o espírito, mais o planejamento tem que ser feito. Porque entra aí uma série de quesitos. E nós vamos estudar isso a fundo na doutrina espírita, naquele prisma da ciência espírita, em que André Luiz colabora de modo extraordinário. Então, em se tratando da vinda de um espírito que a Terra nunca conheceu, no seu quilate, é óbvio que havia uma planificação. Então, Maria é citada pelos espíritos como esse lírio. Então, no que se refere a Maria como agraciada, bem-aventurada, nós temos uma reflexão bonita para trazer à luz do espiritismo, porque estas questões ficam muito claras. Ela expressa uma pureza que o Chico definiria assim: o anjo não é ingênuo. Com essa informação do Chico, com aquilo que estudamos na questão número 100 de O Livro dos Espíritos sobre a escala espírita, nós vamos perceber que do espírito impuro, no processo evolutivo, ele atinge a pureza. Porque ele vai sublimando os seus potenciais a partir das experiências, utilizando o livre-arbítrio que surge a partir dessa somatória. Então ele se torna consciente e ele vê Deus, sente Deus e passa a caminhar, comungar em Deus, com Deus, nos propósitos divinos. Então nós temos Maria não como a ingênua, mas como o espírito que alcança esse patamar. E é um espírito bem-aventurado, porque é um espírito que já interpreta a vontade do Criador. Por isso ela é agraciada, é conquista evolutiva. Não é algo que foi concedido sem esforço. Então é nesse aspecto que nós vamos entender. Porque ela se capacitou. Diferentemente de uma imagem que nós encontramos no Antigo Testamento, no livro Gênesis de Moisés, que é a expressão de Eva, em que nós percebemos
uma instabilidade e uma vinculação inferior. Lá nós encontramos a obsessão, em Maria a pureza dos sentimentos, fruto das experiências somadas definindo sublimação de potenciais. Então isso fica emoldurado pela doutrina espírita e ela passa a ter uma dimensão entre nós e entendemos por que é que Emmanuel a define como um lírio puro. Wagner, prosseguindo para os versículos 34 e 35 do primeiro capítulo de Lucas, ele registra: "E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus." Como compreender essa concepção virginal da mãe de Jesus? Nós não nos prendemos aos preconceitos, porque a doutrina espírita veio para trazer a verdade dos fatos. Nós, espíritas, trabalhamos com os fatos dos quais nasce uma filosofia racional, clara, sensata, nos ajudando a compreender a moral do Evangelho, resgatar essa moral. Então nós temos a informação de Allan Kardec, no item 65 do capítulo 15 do livro A Gênese, a última obra que ele publicou, ainda encarnado, que tudo o que se passa com Jesus no seu nascimento, no que diz respeito à sua mãe, está na ordem natural. Ou seja, nada extraordinário. A comunhão dela com aquele que a desposou. Agora, nós precisamos, dentro daquilo que é proposto nessa chamada mitologia cristã, porque nós vamos entender que essa mitologia faz parte das profecias. Esse anúncio foi citado em Isaías, referindo-se a Emmanuel, Deus conosco, que viria através de uma virgem. A palavra Pártenos, conforme nos orientou o Haroldo, que já citamos aqui, que é a palavra grega, nós temos ela como sendo donzela, moça, virgem. Então nós temos ali uma expressão que diz respeito a uma criatura que está pronta para um trabalho. Internamente, quando nós oferecemos o nosso sentimento mais depurado a Deus, nós temos aí uma espécie de virgem, porque nós temos a mulher por dentro no sentimento, no aspecto figurado. Então Maria se apresenta disposta a realizar a obra divina porque ela tinha evolução para isso, compreendia a vontade de Deus. E no processo da reencarnação, nós temos que considerar aquilo que a ciência espírita nos revela. Como há um planejamento, nós observamos, inclusive nos registros da reencarnação de Segismundo, no livro Missionários da Luz, que ele precisa se ambientar com seus pais antes da fecundação propriamente dita. E nós observamos que antes de Maria conhecer o seu marido, aquele que a desposaria e que sente receio diante do aviso do anjo, porque ele também recebe a orientação para não fugir de Maria, quando ele percebe que Maria comunica a ele que seria mãe de um espírito especial, há todo um processo que nós vamos perceber nas citações do Evangelho, tanto em Lucas quanto em Mateus, nós perceberemos o seguinte: o anjo prepara psiquicamente Maria. A primeira fecundação para o processo reencarnatório, ela tem que ser na alma, como nós observamos na reencarnação de Segismundo. O espírito precisa encontrar ali a permissão e naturalmente se ajustar fluidicamente àquele concerto, para inclusive trabalhar e receber o material que esteja à altura da sua planificação reencarnatória. É importante que nós espíritas trabalhemos por esse aspecto, porque é uma realidade, é um fato insofismável. Então nós temos o anjo, que seria a ambientação de Maria ante a vontade do Criador, num processo evolutivo que marcaria o progresso das criaturas, dividiria as eras que nós vivemos na Terra. Então Jesus
é trazido como uma proposta de Deus. Maria se afiniza, porque na sua profunda humildade ela se entrega para materializar o plano. Isso está em todas as propostas do Evangelho. Não poderia ser diferente com a vinda do Messias, que fora profetizada. E significa que, se fora profetizada, era um planejamento a ser executado. Valeu-se esse planejamento do livre-arbítrio de criaturas que se encontravam à altura. Maria e José. José se arreceia, mas é chamado pelo mesmo anjo, por uma força divina, e compreende que deveria patrocinar o trabalho, oferecendo aquilo que lhe era natural. Então nós temos no Evangelho de João, capítulo 1, o versículo que diz: e o verbo era Deus, estava com Deus, depois ele se materializa. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. É todo um processo de harmonização de propostas superiores. Porque no estudo da evolução que o Espiritismo realiza a partir das revelações, das leis que passamos a dominar, a partir da obra básica, nós compreendemos essa dinâmica. Então nós temos, por exemplo, nos estudos, vamos ao centro espírita, lemos um livro espírita, estudamos o Evangelho à luz desta revelação espiritual e passamos então a preparar o mundo interno para as transformações. O que são as transformações? Vamos esquecer os velhos hábitos, que é o homem velho, e adotar as novas propostas. Na medida em que substituímos, nos revelamos divinos. Então Maria, com prontidão, se ajoelha diante da vontade do Eterno. Temos aí a beleza dos símbolos. Essa expressão virginal é a pureza dos sentimentos. Quanto mais nos depuramos, mais nos encontramos indenes das paixões, do interesse pessoal, que é o grande vilão e que causa prostituição. Aliás, cabe aqui salientar que a palavra Pártenos, como nós dissemos aqui, significa virgem, donzela, moça, que se apresenta com essa singeleza. E o contrário, no Antigo Testamento, no Velho Testamento, é prostituição. Quando a gente estuda isso na Bíblia hebraica, significa infidelidade. Essa infidelidade é a expressão do paganismo. É quando a criatura se vincula aleatoriamente. Ela não tem seleção, ela não tem rumo. Então essa é a expressão de prostituição, que muitas vezes a gente quer situar apenas nas atividades sexuais. Mas elas existem no campo da alma. A pessoa, ela se torna infiel quando ela não tem norte. Ela não segue aquilo que o senso moral vai ditando a ela. E por isso a gente fala em consciência. A consciência é essa súmula das experiências que passa a irradiar a luz divina. E, naturalmente, irradia aquilo que é de Deus. Porque é a verdade. Wagner, no versículo 38, Lucas registra: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. O acatamento à ordenação divina revela uma obediência suprema. Isso denota a condição espiritual de Maria? A partir disso, Marcelo, nós vamos compreendendo a expressão virginal, que não é uma expressão física, mas é uma condição da alma que se depura. Somente vê Deus aquele que é humilde. Nós aprendemos lá nas bem-aventuranças. O pobre de espírito. O pobre de espírito é isso que Maria testemunha. Ela não tem vontade própria, ela não coloca senões, ela não acha difícil, ela não pensa em consequências, ela se entrega, cumpra-se na serva. Então ela se desveste completamente e se oferece ao Criador, porque é uma criatura que tem o propósito de servir. Diz Emmanuel que efetivamente só ama quem serve. Então, o serviço ao semelhante, a vida expressa o amor da criatura. Fora disso, é egocentrismo.
É a criatura voltada apenas para si. Ela fecha circuito e por isso ela é infeliz. Porque a vida que revela o amor é a expressão da comunhão. Quanto mais comungamos, quanto mais nos doamos, quanto mais compreendemos, mais somos felizes. Maria é bem-aventurada e demonstra essa expressão de pureza, porque retrata a vontade do Criador. Está sempre disponível. Wagner, Mateus é que registra o nascimento de Jesus no capítulo 1, a partir do versículo 18, quando ele diz o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. A atitude de José revela um espírito abnegado e humilde, porque a lei lhe dava direito de recusar Maria. Em geral, sua figura paterna fica em segundo plano no contexto do episódio. O que você tem a nos dizer sobre ele? Você observa, Marcelo, que Mateus trata primeiro da fecundação espiritual, que sempre ocorre em todos os processos de crescimento, de realização em nível maior ou em nível menor, porque nós nos comprometemos. Eva é fecundada pela serpente, que é o símbolo da proposta rasteira, do interesse pessoal, do interesse mesquinho, egóico. Maria é fecundada pelo anjo, pela virtude. Então ela se sente preparada e em seguida vai se entregar à realização dentro daquilo que o próprio Allan Kardec definiu no livro A Gênese que nós citamos. Então se passa em condições ordinárias. Temos ali então o vínculo espiritual e naturalmente a materialização disso na Terra. No que diz respeito a José da Galileia, é uma criatura que Emmanuel homenageia numa análise muito bonita que está no livro Levantar e Seguir, editado pela GEM, Grupo Espírita Emmanuel, de São Paulo. Nós temos nessa página, que trata de José da Galileia, a exaltação da figura dele como um elemento importantíssimo para o cristianismo. Porque diz Emmanuel que ele era um homem integral e um espírito vinculado a essa obediência divina e que passou pela terra no chamado silêncio de Deus, aceitando Maria e Jesus como encargos e trabalha em silêncio. É de uma beleza incomum. Nesta página, Emmanuel faz um trabalho explicando que nós aqui na Terra não conseguimos muitas vezes analisar esses vultos, esses acontecimentos, senão pelo nosso prisma tendencioso. Mas que a par desse julgamento humano, desse julgamento passional, que é próprio dos que estão na relatividade e que são incapazes de entenderem o infinito, a expansão dos potenciais para além das zonas em que morejam, nós temos então essa grande figura. Essa expressão trabalhou no silêncio de Deus. Dá o recado para que a gente possa compreender a grandeza desse espírito. Muitos dizem que Maria se apagou para que Jesus viesse à Terra. Mas não foi só Maria. O anjo que nós conhecemos e reverenciamos dentro daquela proposta consciente de serviço, porque ela nos ensejou a vinda do Mestre. Mas nós temos também José da Galileia, de feliz lembrança para todo aquele que quer operar com Deus a transformação da humanidade. Nós temos a citação de Emmanuel, que ele não se deixa levar, por exemplo, pela impressão feliz de ver os doutores do templo seduzidos por Jesus e continua trabalhando na carpintaria. Ele é um indivíduo que adota a mesma humildade, naquela simplicidade que lhe era habitual. É um grande vulto do cristianismo. E Emmanuel ainda pergunta: conseguimos imaginar o cristianismo sem José da Galileia? E é uma reflexão para todos nós. Prosseguindo com os registros de Mateus, no versículo 20, ele escreve: e projetando ele isto, eis
que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, a comunicação pelo sonho é um fenômeno mediúnico? Sem dúvida alguma. Toda vez que você sai do corpo e registra a presença dos espíritos, isso caracteriza a mediunidade. Porque se o indivíduo fica atrelado ao corpo ou coordena o corpo no chamado sonambulismo comum e não dá notícia de nada do mundo espiritual, esse é um processo sonambúlico, ordinário. Mas quando ele registra ambiência, intercâmbio com seres que estão em outra dimensão, isto caracteriza a intermediação mediúnica. Então é o aspecto mediúnico. No caso de José, ele tem essa expressão, chamada onírica, né? Por muitos autores, muitos pesquisadores. Então a mediunidade onírica. E isso foi profetizado lá em Joel, quando fala: meu espírito se derramará sobre toda a carne, né? Porque os velhos terão sonhos. Os vossos velhos sonharão sonhos. É nesse sentido. Nós temos o desdobramento do corpo e o contato com o mundo espiritual, trazendo muitas vezes com lucidez aquilo que nos foi comunicado. Então, uma espécie de mediunidade. E ele, como um filho de Deus, que se revelou tão humilde, naquela simplicidade admirável, cumprindo seus deveres, fugindo de toda expressão de idolatria ou de tirar proveito de uma situação, porque ele foi um bem-aventurado, sendo escolhido ou se capacitando, vamos dizer melhor assim, a ser o tutor de Jesus na terra, aquele que colaboraria, diz Emmanuel, com tudo que ele tinha. Então Emmanuel não fala, colaborou só espiritualmente. Emmanuel diz na página, quando analisa José da Galileia, que ele deu tudo o que ele tinha, biologicamente e espiritualmente, para que Jesus pudesse estar na terra e garantisse a tranquilidade de Maria e José, como foi proposto pelo anjo. Ele cumpre a seu modo. Agora vamos voltar em Lucas novamente, só que no capítulo 2, a partir do versículo 6, quando está registrado assim: E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Qual o sentido do nascimento do governador espiritual da terra de uma forma tão simples? A espiritualidade vem trabalhando este tema com muita inspiração, ajudando-nos a compreender que a expressão suprema do nosso planeta abre mão de qualquer prerrogativa, sendo recebido numa manjedoura. A manjedoura, segundo os registros, era aquele lugar improvisado em que os animais se alimentavam. Ele diria, no apogeu do seu trabalho junto aos homens: eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Nós temos então uma imagem muito bonita. Aquele que é o Supremo, que expressa o que nós iremos alcançar através de inúmeras reencarnações, não somente na Terra, em outros mundos, através daquilo que não sabemos nem definir, porque nós entendemos da Terra, mas não entendemos de outros mundos, com precisão, cientificamente falando. Nós alcançaremos essa posição. E ele se desveste, porque o amor, ele em si é tudo. Ele não está preso a nada e é tudo. A mensagem da profunda humildade de Jesus é algo muito oportuno para as nossas reflexões. Nesse texto, nós temos algo muito sublime para a nossa reflexão. Maria o recebe e envolve o Mestre em panos. Nós costumamos trabalhar isso naquela análise minuciosa do Evangelho, a partir das informações espirituais, especialmente de Emmanuel, que Maria o envolve sem querer vestir Jesus, envolve em panos, porque o Mestre era superior a todas as criaturas que estavam aqui. Então ela não pode definir
Jesus, a estatura dele. Então esse envolvimento vibratório em panos que pode expressar a vibração dela e naturalmente, fisicamente, naquilo que ela dispunha no momento. Mas é um recado muito bonito. O Senhor chega à terra envolto naquilo que os melhores espíritos presentes ofereciam a ele. Por quê? Mais próximos da sua realidade divina, fazendo ponte. Nós, por exemplo, estudamos que o espírito, que não é matéria, necessita do perispírito, que tem uma natureza fluídica, é matéria rarefeita, de modo que ele pode intermediar a ligação do espírito com o corpo, que é denso. É óbvio que teríamos Jesus dentro de um plano desse, com aqueles espíritos mais próximos, mais capacitados, para que ele pudesse se ambientar no nosso plano físico e interagir conosco. Nós encontraríamos muitas almas generosas dando sustentação ao mestre no seu trabalho, especialmente as mulheres. Mas não podemos esquecer do vulto masculino de Jesus, porque os discípulos duvidaram, mas, ou melhor, de José, porque José deu sustentação para o trabalho. Ele foi criado com muito carinho, aprendendo a dignidade que era habitual à terra. E nós vamos trazer aqui uma reflexão importante, porque quando ele está diante de João Batista, que o reconhece e se submete, porque eu não sou digno de atar as alparcas que ele usava, o mestre. Mas o que Jesus diz a ele? É preciso que se cumpra a lei. E ele se submete ao batismo de João Batista, que é a expressão da justiça. Quando a gente analisa esse episódio de João Batista e a profunda humildade de Jesus submetendo esses processos naturais da Terra, sendo a grande expressão, a suprema expressão da evolução no nosso planeta, guiando-nos a todos, conhecendo-nos pessoalmente, como afirmou certa vez o Chico Xavier, nós temos aquele episódio citado no livro Renúncia, quando Alcione, programando a sua reencarnação, ela tem a orientação de um grande instrutor de Sírios, Antênio, que diz a ela assim: lembre-se, nesse seu afã de ir à Terra, você não necessita mais? Estava claro isso? É um espírito de escola, que nem o Senhor pôde fugir à lei que domina a Terra. Nem ele teve privilégio aqui no planeta. Então nós vamos coletando os dados da revelação genuína. Chico é confiável, sustentando o trabalho da codificação, desdobrando isso, aprofundando isso, e nós vamos entendendo a beleza do trabalho. Kardec define com precisão, porque consulta os espíritos através de vários métodos, existe ali a universalidade dos ensinos. E a obra que é desdobrada, a obra legítima que veio através de um missionário que não se desviou, como tantos fizeram, chancela. E nós temos a beleza desse acervo. A manjedoura é a grande revelação do que o amor pode e faz, sem condição. E ilumina a terra, porque a manjedoura é o ambiente que todos encontraremos, mais dia menos dia. Vamos refletir aqui no episódio. Maria não encontrou lugar nessas estalagens. O momento não era propício. Tudo foi improvisado no seio da natureza, junto aos animais. Nós temos muitas criaturas em sofrimento, especialmente aquelas que perdem os filhos, as pessoas que mais amam, que vão recomeçar a vida sem apoio de nada do mundo, porque o mundo morreu para eles, neste primeiro momento. E por muito tempo vai ser assim. Então eles se recolhem à simplicidade absoluta para recomeçarem a vida, contando essencialmente com Deus. É um símbolo muito bonito. Quando a criatura não se revolta, quando a criatura não nega o divino, não nega a lição, não nega o aprendizado, e diz como Maria: cumpra-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. E começa a dar os passos na reconstrução de uma vida mais essencial. Porque Deus não tem filho para perder e não castiga ninguém.
Tudo é lição de amor, para que a gente possa se encontrar com Deus no ímã do coração. A manjedoura é sempre um poema, ajudando-nos a encontrar o nosso rumo na profunda humildade. Wagner, aquele registro maravilhoso de Lucas, no versículo 14 do 2º capítulo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Seria este também o prelúdio do maior mandamento da lei de Deus? Ah, Marcelo, esta expressão é divina. Os anjos cantam isso a partir do nascimento de Jesus, porque nós temos ali o que nunca conhecêramos antes. O amor altera a expressão de vida na terra. No tempo, através das circunstâncias, viajaríamos não mais na escuridão, porque a luz se fez. Jesus veio até nós. E a partir daquele momento, os homens começariam a trabalhar inteligentemente para o seu entrosamento, para a interpretação justa da vontade de Deus, para a exaltação da felicidade, que é sempre uma conquista dos que se comungam, dos que partilham, dos que na verdade se entregam sem reservas. Nós podemos refletir sobre isso, trazendo aqui aquele registro que está ao final, como desdobramento das bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus. Nós temos ali uma expressão que diz assim, é Jesus falando, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu, nosso Pai. Esta recomendação de Jesus, após o poema das bem-aventuranças, com seus desdobramentos tão lindos, define para nós o que os anjos proclamaram. Porque nós temos o amor compartilhado. Deus o revela pela natureza, em nós, nas relações. Essa é a descoberta do ser que evolui. Nós sofremos porque negamos o amor, porque cultuamos o eu. Mas quando abrimos mão do eu, encontramos o amor. E tudo se altera. Então nós vamos percebendo o amor de Deus e valorizamos o amor de Deus uns com os outros. Emmanuel, quando estuda no livro Pensamento e Vida, o Brilha a Vossa Luz, ele vai definir que através do amor nós nos valorizamos para a vida. E através do culto à sabedoria, que se inicia na instrução, a vida nos valoriza. Então nós percebemos, neste cântico dos anjos festejando a chegada de Jesus na Terra, um marco para a nossa evolução. Porque a partir daí, o amor alteraria todos os padrões conhecidos e trabalhados até então. Vivíamos na escuridão da instintividade, dos processos passionais, que formaram uma base de percepção sensorial para as criaturas humanas. E com a chegada de Jesus, a divina, sublime enxertia se dava. Porque recebemos missionários que prepararam o terreno para que Jesus chegasse ao mundo e existisse alguma coisa pertinente ao seu reino de amor, de sabedoria. Mas ele era em si a revelação de Deus. Tanto que no versículo 18 do capítulo 1 de João, nós temos o grande seguidor de Jesus, o discípulo amado definido. Deus nunca foi conhecido por ninguém. O seu Filho unigênito, este o fez conhecer. Então é Jesus que revela Deus, sem reservas. Por isso ele diz, eu e o Pai somos um. Ele comungava com o Pai, porque perfeito, porque puro. E Deus se revela através de seu amor e de sua sabedoria. E Ele que nos guia para que encontremos Deus por dentro, nos outros, nos ambientes, pelo infinito. É a proposta divina. Wagner, a publicação dessa nossa entrevista
está se dando nas vésperas do Natal do ano de 2009. Então nós gostaríamos, para encerrar, de te perguntar o seguinte: a celebração do Natal, qual o seu verdadeiro sentido e como nós espíritas devemos nos conduzir nas festividades? Nós temos o Natal como um marco da nossa história multimilenar. Nós vimos pelejando muito. Com a chegada de Jesus tudo se altera. Poderíamos citar aqui um fato simples. Os religiosos, dentro daquele campo que expressava o judaísmo, eles tinham uma prática definida pela lei, que era, por exemplo, diante dos impuros, que eram os leprosos, que não podiam viver em sociedade, não importa que tipo de pessoa, tanto que temos o Sadônio citado lá no Paulo Estevão, dando aquele testemunho bonito na casa de Simão Pedro. Ele foi jogado fora pela família, era um homem rico, um judeu abastado, de cultura, e ninguém o quis. E Simão Pedro recolhe, e ele aprende ali o que significava a presença de Jesus no mundo, tanto que deu testemunho diante de Gamaliel. Nós temos a lei definindo que era preciso ter um vale e que os imundos vivessem ali. De vez em quando alguém levava uma ração, algum recurso, mas esporadicamente. E a sociedade tinha horror àquilo, com medo da contaminação. Mas, a partir de Jesus, todas as criaturas chagadas, com algum problema, com anomalias, mesmas de comportamento duvidoso, seriam acolhidas pelo Mestre. O amor não exclui ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Pedro escreveria. Nós temos então a mudança de hábitos, que continua. Tem muito coração que ainda não conseguiu adotar essas posturas. Mas, em função das suas dores, das suas limitações, dos seus sofrimentos, procurados com as próprias mãos, com a própria conduta, vão amadurecendo seus sentidos interiores e vão compreendendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o Natal é o momento das reflexões. O Chico sempre dizia, e o Chico amava o Natal, e os espíritos bordavam o Natal, em prosa e em verso através dele, de modo incomum. E nós vemos no Natal um episódio muito bonito de lembrar do Mestre. A sociedade capitalista, essa sociedade consumista, ela pretende substituir. Mas dizia o Chico que tudo era alegria, porque a cada lembrança do Natal de Jesus, e nós sabemos que 25 de dezembro não é a data oficial que ele nasceu, segundo historiadores isso se deu em abril, nós temos então a data como uma referência. E bastou a invocação da vinda de Jesus para criar toda uma ambiência. E o Chico salientava que os corações ficam mais generosos, as pessoas pensam mais umas nas outras, e isso é motivo de alegria. É óbvio que a nossa comemoração ela não pode exceder aquilo que o bom senso dita. Ninguém está culpado de querer comer bem, de querer festejar com amigos, com família, com pessoas. E a gente vê que isso vira uma festa. Nós percebemos que a criminalidade desce de nível nesses períodos, porque a esperança se renova e combina até com o final do ano, começar de um novo ano, né? Muita esperança. É uma data muito bonita. E nós temos diversas formas de celebrar isso, mas não podemos esquecer nunca do aniversariante. Nós que procuramos a convivência dos bons espíritos e temos Jesus por máxima expressão de amor e sabedoria entre nós, não podemos nos esquecer dele. E gostaríamos até aqui de salientar uma história muito bonita, usando aqui a paciência de todos vocês que nos assistem pela internet, do nosso Marcelo, porque é uma história que vale a pena ser rememorada. A Maria Dolores escreveu através do Chico histórias lindas, naquela sua destreza para torná-las verdadeiros poemas de luz e amor. E uma delas, chamada O Irmão do Caminho, é uma das que mais se destacam nesse aspecto da vivência com Jesus. Porque ela retrata a singeleza do nascimento de Jesus,
da vida honrada daquela família de Nazaré. José da Galileia, Maria e Jesus, seu filho, se preparando durante 30 anos para aqueles 3 anos de epopeia divina entre os homens, salientando a vida gloriosa no seio de Deus, nosso Pai. O amor uns pelos outros, naquela caridade, quando a criatura se desveste e se dá. Simeão era muito moço ainda, quando escutou a história de Jesus, e acendendo esperanças na alma linda, inflamou-se de fé, amor e luz. Morando numa choça da montanha, junto de antiga estrada sem vizinhos, era bondade numa vida estranha, o amigo dedicado aos irmãos do caminho. Lia os ensinamentos do Senhor, mas afirmava precisar de ação que lhe exprimisse o grande amor na fé que decidira praticar. Na pequena morada, pobre e agreste, cavou no solo um poço, água de mina, que ele, olhos em luz e sorriso na face, oferecia a quem passasse, por lembrança de paz da bondade divina. Viajores a pé na vereda escarpada, se chegavam ali no entardecer, podiam descansar das fadigas da estrada, ouvindo Simeão, que os fazia viver casos da natureza simples e selvagem. Era a história das aves de viagem, que paravam por lá na primavera, a descrição dos melros e dos ninhos, que defendiam valorosamente os frágeis filhotinhos, a saga do pardal inteligente, que ele comia as uvas do quintal. Em seguida, falava aos interlocutores das lições de Jesus, da beleza das flores, do sol no amanhecer e das flautas do vento. E se alguém indagava de onde vinha, para a estreita choupana que o detinha, explicava de jeito improvisado que ele fora nascer um pequeno enjeitado, às portas de um convento. Crescera trabalhando em lavação de pratos, mas amava Jesus de tal maneira que, homem feito, o mosteiro lhe doara o recanto de mato na montanha empedrada e os restos da tapera abandonada. Quando a noite avançava, o irmão do caminho, colocando em trabalho a candeia de azeite, dava a cada viajante a tigela de leite que provinha das cabras que criavam. Mas não ficava nisso. Fizera Simeão um compromisso. Recordando Jesus ante os primeiros 12 seguidores, lavava os pés de todos os viajores. Logo após, era enfim uma prece ligeira, antes que cada um tomasse a própria esteira. Simeão alcançou os 80 janeiros, trabalhando e servindo dia por dia, sem quaisquer outros companheiros, a pedirem pousada, companhia, uma noite de paz, um copo de água fria. Certa noite chuvosa, escorado a um bordão, de corpo recurvado para o chão, o estimado velhinho sentia-se sozinho. De quando em quando abria a porta, podia ver alguém varando a noite fria e morta, mas não vinha ninguém. Era Natal. Quase ninguém saía dos recessos do lar a fim de relembrar a noite que trouxera o grande dia. Antes de recolher-se, Simeão, meditando em Jesus, colocou sobre a mesa uma flor lirial da natureza e depôs sobre ela, qual medalha singela, uma efígie miúda de criança, com Jesus pequenino na lembrança. Em seguida, deitou-se fatigado, deixando a muito custo o apoio do cajado. O velhinho velava, ouvindo a voz do vento. Lá fora, o temporal fizera-se violento. Alta noite, uma voz chamou baixinho: Simeão, Simeão, meu irmão do caminho. Quem sois vós? Perguntou interpelado. Um peregrino desacompanhado. Rogo pousada, irmão, clamou o forasteiro. Ergueu-se devagar o cansado hospedeiro. Fez luz, abriu a porta, mas o vento apagou a chama semi-morta. Entrai, disse o velhinho, agora sei que não estou sozinho. Acendendo de novo a mecha da candeia, ante o brando clarão que renasce e se alteia, veio o recém-chegado a se acolher no canto. Era um homem de rosto triste e doce, calado qual se fosse alguém ouvir os próprios pensamentos. Simeão enxergou-lhe os pés sangrentos, os cabelos molhados, a tristeza.
fez fogo para dar-lhe o leite quente. E ao estender-lhe a humílima tigela, indagou-lhe o viajor por que da flor singela que ele notava sobre a mesa em frente. Simeão respondeu ao peregrino: estamos no Natal, e muitas vezes penso que Nossa Mãe do Céu, em seu amor imenso, era uma flor de Deus, dando à luz menino. O homem sorriu sem nada comentar. O velhinho, entre passos mal firmados, sempre movimentando a luz acesa, trouxe a bacia de água morna e leve, mergulhando-lhe os pés ensanguentados. Ao ver-lhe os dedos maltratados, disse ao viajor tomado de surpresa: quanto sangue verteis, como tendes andado? Deu-lhe o estranho viajante esta resposta leve: Deus te abençoe, amigo. A assistência bem-vinda. Creio que devo andar por muito tempo ainda. De joelhos, Simeão, em lhe lavando os pés com infinito carinho, a refletir nas pedras do caminho, ao lhe tocar nas crostas das feridas, a fim de removê-las, viu que as chagas abertas eram 2 estrelas. O velhinho assombrado buscou fitar-lhe as mãos com ternura e respeito e viu que estavam nelas grandes marcas da cruz, luminosas e belas, ampliando o fulgor que lhe envolvia o peito. Ele grita, chorando de emoção: Jesus, sois vós, Jesus. E o Senhor, levantando as mãos em luz, disse ao ancião: vem a mim, Simeão. É chegado o teu dia de repouso e de luz no mais além. Simeão esqueceu a velhice e o cansaço e pousou a cabeça em seu regaço. Depois do amanhecer, outros viajantes chegaram como dantes, pedindo água, descanso, reconforto. Mas viram que Simeão, o irmão do caminho, de joelhos, parado ali sozinho, muito embora sorrisse, estava morto. Que esta mensagem de amor profundo, de abnegação, de humildade, seja a mensagem do nosso Natal. Que o Senhor esteja no nosso coração, que Jesus brilhe através de nossas mãos, do nosso olhar, da nossa postura. Que o Senhor nos abençoe. Muita paz. Muito obrigado. Wagner, Feliz Natal para você. Feliz Natal, Marcelo. E um Feliz Natal para os internautas. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!